Você que é mãe de marido, você que é mãe de filho, né, humano, filho de 4 patas, mãe de vizinha, mãe de amiga, mãe, né? Cuidamos de tantas pessoas, pois é. Falar dessa figura materna, né? Você pode desenvolver essa maternidade mesmo sendo do sexo masculino. Não tem problema, ou seja lá qual for a sua posição dentro do relacionamento, é a figura materna, né, de cuidado. Então eu brinquei, eu falei para você que cuida de todas, né, essas pessoas que eu citei, e que de vez em quando cuida de você mesmo, porque a gente cuida às vezes de tantas pessoas, e a gente acaba não se cuidando. Então é essa mãe que eu queria falar hoje para esses cuidadores e agradecer a minha mãe, né, que foi minha cuidadora, e tantos que fizeram o papel dela quando ela não pôde estar presente. Várias pessoas representaram a minha mãe, eu tenho certeza que vocês também, porque é sempre uma questão delicada, às vezes, a questão de mãe, porque nós temos uma imagem de mãe na cabeça da gente, né? O arquétipo da mãe na cabeça da gente é um papel muito grande. E, às vezes, a nossa experiência que a gente tem aqui, ela não condiz com a mãe que a gente teve. Mas se nós chegamos aqui, alguém fez o papel dessa mãe que a gente gostaria de ter tido, porque a gente acaba tendo pessoas na vida da gente que fizeram esse papel quando a gente precisou. Então, uma avó, uma tia, um amigo, e a gente sai, né, o convite é para que a gente saia desse papel de, você não sabe a mãe que eu tive, para o papel de que bom que ela me deu a oportunidade da vida. Ela não soube ainda me dar o amor que eu gostaria de ter tido, mas a gratidão por essa pessoa ter feito o primeiro caminho. E aí outras pessoas vieram e foram cumprindo essas funções de cuidado. E a gente foi crescendo. E agora chega na hora da gente cuidar de alguém, ou a gente ser mãe, né, biologicamente, ou por adoção, mas que a gente possa fazer essa caminhada. Então, quando eu pensei num título de palestra para o Dia das Mães, eu fiquei pensando nesse caminho todo. Mas para dividir com vocês sempre meus estudos, o que me chamou muita atenção ultimamente foi a história de uma mãe no Brasil, que ela não conseguiu, e ela colocou o filhinho dela recém-nascido dentro de um... Ela matou o bebê. Isso me tocou de uma forma tamanha, e essa palestra ficou ela muito no meu coração, porque a gente, de novo, tem esse arquétipo dessa mãe, né? Muitas vezes é um tamanho tão grande que fica difícil da gente colocar um ser humano nessa posição, de não errar, ou de... Obrigada, Sandrinha. Fluidificada, né? Obrigada. Então, esse caminho de que a gente não só idealiza a mãe que a gente teve, como aquilo que a gente vai ser. E eu lembro com a minha filha pequena, uma vez a minha amiga falou para mim, que imagem é essa de mãe perfeita que você tem? Da onde vem essa coisa de que a mãe tem que ser perfeita? Então, quando a gente pega uma situação de uma mãe que, infelizmente, não consegue dar conta do bebê e comete esse ato, talvez no desespero, muito fácil a gente falar, nossa, que absurdo uma mãe fazer isso com o bebê, porque é fácil a gente, né, ficar do outro lado e julgar sem saber a história toda. Mas quem passou pela gravidez sabe que nenhuma mãe conta para outra como é difícil os 3 primeiros meses do bebê. Não sei se vocês já passaram, se vão passar, ou quem está grávido, ou quem acabou de nascer. Os 3 primeiros meses são bem, né, desafiadores, porque você tem todos os hormônios ali, você tem o puerpério, tem toda uma gama de emoções, a falta de sono, a responsabilidade, que quase que enlouquece a gente. E aí passa os 3 meses, a gente fica enlouquecida, apaixonada por aquela coisinha bochechudinha, que quase me tirou do sério, e a gente vai tendo esse amor incondicional até os 13, 14, 15 anos, mais ou menos. Às vezes antes, porque dependendo do que acontece, a gente fica assim, nossa, né, se você não arrumar seu quarto, parece que a gente vai amando menos. Se não fizer do jeito que eu quero, vai amando menos. E tá tudo ok. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso. Quando eu peguei esse tema, eu fiquei imaginando como é que funciona isso, como que a gente sai desse arquétipo de mãe, essa idealização dessa Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né, com esse amor incondicional, para uma mãe, de repente, mais Maria Madalena, que não pôde ter filho, e ao longo da vida dela desenvolveu um amor ao próximo. E não é nem amor ao outro, né? Porque o outro ainda pode ser diferente, mas o próximo é o que está próximo, não é o outro lá fora. É um convite difícil mesmo, desafiador, de amar o outro. Então, para ver de onde a gente vem trazendo tudo isso. E pensando como isso funciona, eu vou colocar uma imagem aqui, eu quero saber quem vai identificar de onde é esse manual para montar um móvel.
Escutei uma aqui assim, rápido. Gente, quem consegue montar um negócio desse? Não, vocês... Eu acho que sou homem mesmo. Não, é coisa de homem, não é possível. Me irrita cada vez que eu vejo um negócio desse. Meu marido fala, vamos abrir o manual de instruções. Fala a verdade. Oi, tudo o quê? Nem sei, né? Então, parabéns àqueles que pegam um manual desse e montam um móvel. É realmente incrível. E eu fiquei pensando, é isso, minha cabeça funciona assim. Será que a gente consegue imaginar como é que uma coisa funciona? E por que a gente não pensa na gente? Eu acho que às vezes eu vim com esse manual, assim, não sei nem, uns parafusos sobrando, né? Uns parafusos a menos, e a gente vai tentando montar a vida. Então, eu quis trazer essa brincadeira para vocês, para a gente pensar. Porque no final eu pensei assim, eu vou fazer a palestra, e vão pensar assim, tá bom, mas tudo isso aí já foi falado, né? Amar, mãe, amor materno, e para que tudo isso? Para que a gente vá se conhecendo melhor, para que talvez a gente não se cobre tanto. Outra vez, para que a gente faça a escolha de ir para lugares que vão trazer resultados melhores. E aí fica o manual da IKEA. Para quem consegue montar, parabéns. Para quem ainda vai precisar de algumas encarnações para entender esses parafusos. Tudo, vai tudo na cabeça. E aí eu achei essa pergunta no Livro dos Espíritos, Kardec, então, né? Como eu brinco sempre, eu adoro quando ele perguntou uma coisa que eu queria perguntar, mas ele perguntou antes. O amor maternal, uma virtude ou um sentimento instintivo? Onde que a gente fica nisso aí? Ele vai dizer que é uma coisa e outra. Então, peraí, então dentro da mãe tem aí uma coisa mais para a gente pensar. Da onde vem esse amor materno? Como que ele se constrói? Como que a gente pega esses bichinhos que fazem tanta coisa já de carinho para chegar aqui nessa mãe feliz, né? Uma foto assim digna de social media, porque a vida real da mãe não é essa foto bonitinha às vezes. Às vezes tem umas fotos. Quem vai para a Disney com criança pequena, no final do dia da Disney, só escuta criança chorando, mãe berrando, é um estresse. Eu não sei como a gente consegue chegar no final do dia da Disney sem matar uma criança. Mas eu acho bonito. Hoje que minha filha está maior, eu fico olhando e falo, nossa, as crianças chorando, esperneando um dia. E essas fotos nunca vão para o computador, elas ficam guardadinhas. E a gente põe essa super bonitinha e fofa, da criança fofa e a mãe fofa também. Né? Mas olha só, os animais, eles têm, na parte do instinto, quando Kardec fala que estão os dois inseridos na maternidade, e de novo aquela ideia da maternidade em todos, tá? Do cuidado, não só, eu não tive filho, não. A gente é mãe de alguma forma. Então, na parte dos animais, esse instinto, ele tem uma inteligência limitada, mas ele tem uma inteligência. Ele não tem um raciocínio, mas ele tem uma inteligência, porque ele se desenvolve na intenção de manter os filhotes, né? A conservação, a sobrevivência dos filhos, e na Gênese, falta um S aí, desculpa. O Kardec vai dizer que o instinto é uma força inata. A gente já vem trazendo isso com a gente, mas tem é parte de uma teoria de que a gente vem trazendo, evoluindo, então, né, até chegar na posição que a gente vem pelos instintos aprendendo. Então, na posição com o instinto, ele faz parte da gente até hoje, não é uma coisa ruim, é ela que vai nos proteger, mas está tudo lá construído nessa parte desse instinto de conservação. As partes automáticas de resposta que a gente tem com relação à vida, né? Que é uma inteligência rudimentar. Ele vai dizer para a gente que é um progresso espiritual e intelectual que vai acontecendo, e esse instinto vai ceder lugar à razão e à moralidade. É por isso que a gente tem essas duas partes dentro da gente. Um instinto de conservação, e vai ter também a parte de discernimento aqui, da virtude, que a parte humana vai ter o devotamento e a abnegação, que só é construída com a inteligência e com a evolução moral. À medida que a gente vai se melhorando, o espírito vai evoluindo, a gente vai ter respostas sempre melhores. Tá? Então, no caso da virtude, esse devotamento e abnegação, muitas vezes ela acompanha além túmulo. E é uma dose um pouco delicada, porque a gente quer ter essa devoção, a gente quer ter essa abnegação, mas se a gente errar na dose, a gente incapacita os filhos. Então, é uma coisa, vê como é difícil o papel da mãe, de não dar nem tão pouco, nem tão demais, a ponto que a gente incapacite o voo dos filhos. Quando a minha filha foi para o college, vocês me acompanharam, eu estava desesperada, minha filha está indo, passaram-se 3 anos, ela está de volta. E foi uma experiência muito interessante, essa ida da minha filha, com essa mistura de vai e fica, né? A Marisa falou assim, vai, mas com uma vontade de querer que ela fique.
E é por isso, porque a gente tem que tomar esse cuidado, às vezes, de não ultrapassar. E aí, quando falavam do ninho vazio, eu escutei uma frase lindíssima, que eu já dividi com alguns de vocês. Eu ouvi uma frase dizendo que meu ninho não está vazio, eu não sou um pai de ninho vazio, eu sou um lançador de passarinhos, um bird launcher. E é isso, o que acompanha é esse amor que a gente vai desenvolvendo, com relação a essa inteligência que a gente vai desenvolvendo. E Freud vai dizendo que a gente é muito mais levado pelos nossos sentimentos do que pela nossa razão. E aí a neurociência vem dizendo que muitos dos nossos instintos estão aqui, nos acompanham, não é uma questão de que a gente vai parar de ter esses instintos, mas como a gente vai aprendendo a controlar esses instintos e essas paixões dentro da gente. Como não amar demais a ponto de incapacitar, e como também desleixar e não cuidar, deixar só que já cresceu, né? já mamou, já está andando, pode deixar sozinho. Sabe que a criança humana precisa de muito mais do que simplesmente nascer e deixar a criança lá. Então, pensando nesse manual de como é que funciona, eu fui ver a parte como é que está a questão do instinto e como é que a gente chega nesse amor incondicional, né, sem condições, como a gente vai construindo isso. E cheguei aqui nesse estudo que muitos de vocês já ouviram, que é o estudo do livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, onde no capítulo 3, o Calderaro vai dar uma lição maravilhosa sobre o funcionamento do nosso cérebro. Um pouco parecido com aquele esquema do IKEA, mas dá para entender. Se ler algumas vezes, a gente vai entendendo. E ali ele traz uma coisa muito interessante com relação a esses 3 andares do cérebro, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas dentro desse estudo do mundo maior, tem 3 autores que fizeram esse livro chamado Cérebro Triuno a serviço do espírito. Isso quer dizer, então, que a visão deles, da parte espírita e de Calderaro, é de que o cérebro é isso aqui, é um órgão de expressão da mente. Então, o espírito imortal necessita, né, quando estamos encarnados, que é o espírito e o corpo, somos uma alma. Então, o meu espírito precisa de um equipamento para que ele possa expressar o que eu já conquistei como espírito. E isso não vai acontecer, claro, da noite para o dia. Então, o cérebro, como um órgão, ele é totalmente material, e o estudo da ciência, ele, né, continua aí tentando descobrir como é que a gente funciona. Então, esse trabalho todo de descobrir como é que funciona, tem vários cientistas, neurocientistas, que vêm trazendo cada vez mais e mais como é que esse nosso cérebro funciona. Então, o que eu vou colocar aqui, que está dentro desse livro, Cérebro Triuno, eles trazem como teoria. E mesmo no livro dos Espíritos, quando ele traz a questão do instinto, eles vão dizer, não é uma coisa fechada, não quer dizer que é assim, mas tudo cabe que a gente entenda que com a evolução, a gente foi adquirindo, foi desenvolvendo outras habilidades, até que a gente vai conseguir mais e mais habilidades, e vai depurando cada vez mais a necessidade da matéria, e vai tendo a influência espiritual muito maior do que a influência material. Então, lá no Cérebro Triuno, são 3 autores, doutora Irvênia Prada, que é uma veterinária, doutor Sérgio Lopes, que é um psicanalista, e o doutor Décio Iandoli, que ele é um gastro, né? Acho que ele é gastro, e cirurgião gástrico. Então, os 3 escreveram esse livro, baseado justamente na questão do mundo maior. A doutora Irvênia tinha escrito um livro já sobre a questão do cérebro com relação aos animais, e aí ela estava num congresso e teve a ideia de escrever um artigo. Então, ela procurou a doutora Marlene Nobre, que é uma médica já desencarnada, que trabalhou muitos anos na área espírita, fundou a Associação Médica Espírita, que é muito grande no Brasil, e eles estudam muito essa relação entre a parte científica e a parte espiritual, e tenta conciliar os estudos de André Luiz com a parte de medicina com a parte da ciência. Então, elas estavam num evento, num congresso, e a doutora Irvênia teve a ideia de fazer um artigo sobre isso, sobre esse capítulo do mundo maior, para a visão científica. E aí a doutora Marlene disse para ela, não dá só um capítulo, não dá só um material, tem que fazer um livro. E aí ela teve uma ideia de escrever um livro, e ela chamou o Décio Iandoli para escrever. Então, a doutora Irvênia, ela escreve na primeira parte, são 3 partes. Então, é o Cérebro Triuno,
eles escrevem 3 partes. A primeira parte, ela vai falar da neuroanatomia do cérebro. A segunda parte é o Décio Andoli, que fala da neurofisiologia, a parte bioquímica do cérebro. E a terceira parte, o Sérgio Lopes, o psicanalista, que vai falar de todas as leis morais com relação ao cérebro. É um livro muito interessante. Eu estou com o livro emprestado, na verdade, eu não consegui comprar. Eu não sei se a gente consegue ter aqui. Foi difícil de achar. Esse livro é de 2017. Mas já está tá na quinta edição já. Então é um livro para estudar, é bem complexo, ela traz muita informação sobre o cérebro, e a ideia aqui também não é sair falando exatamente das partes mais científicas, mas para quem gosta do estudo, é um livro de 600 páginas, que dá para brincar bastante com ele nessas 3 partes do cérebro. E lá eles vão dizer isso, né? Muito o que bate entre a parte, o que a ciência já trouxe e o que André Luiz trouxe antes da ciência. Então, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, nos unimos à luz ou à treva, ao bem e ao mal. De novo, é o espírito que decide. Muitas vezes, o cérebro, a parte física, ela não está totalmente funcionando para que ele se expresse como ele gostaria. Mas aí tem vários fatores para que isso possa acontecer. Mas não quer dizer que o espírito não seja capaz de fazer aquilo. Mas naquele momento o cérebro está com alguma dificuldade química, ou por questões, às vezes, até de nascimento, que o espírito não vai conseguir se expressar. Mas é a parte que a gente utiliza para isso, tá? Então, de novo, né, são teorias, ainda não está totalmente fechado, mas a grande junção desse estudo deles com o mundo maior faz com que a gente pare e pense como é que funciona tudo isso, como que a gente funciona. E aí chego nesse esquema aqui, do livro, que aparentemente assim fica muito confuso. Eu queria agradecer esse Carlos Stegler, que eu, claro, copiei dele, que eu achei maravilhoso, mais fácil de fazer, mas queria dar o crédito à pessoa que fez, porque está bem resumido. Então, aqui na parte da esquerda, esse desenho aqui do cérebro é a ciência. Tá? Aqui vem de Paul MacLean, que é um cientista que criou a teoria do sistema límbico e que vem trazer para a gente essa divisão do cérebro. Tá? Então, ele traz a divisão a marronzinha aqui do reptiliano, essa outra parte é mais vermelhinha aqui, o sistema límbico, e a parte laranja ali em cima, o neocórtex. Então, o Paul MacLean escreveu esse livro em 1990, chamado O Cérebro Trino. Quando o Dr. Ivênia, o Dr. Décio e o Sérgio escreveram triuno, eles passam da questão de que é um cérebro que se integra, as 3 áreas se integram. Então, não são 3 cérebros diferentes, mas é um cérebro que intercomunica entre eles, um está dependendo do outro. E André Luiz, quando escreve o livro, Chico Xavier, quando psicografa o livro, foi em 1948. Então, em 1948, o André Luiz traz essa questão dos 3 andares do cérebro no livro. Em 1970, Paul MacLean traz essa teoria e publica o livro em 1990. E a história conta, que é muito interessante, que o Chico, quando trouxe essa informação, nossa, vários médicos foram até o Chico para falar que o Chico estava equivocado. E aí, então, o Chico Xavier, um super médium, né, que todos consideravam, tinha uma grande consideração e uma pessoa muito correta, os médicos foram perguntar e falar para o Chico que essas teorias estavam equivocadas. E aí o Chico fala assim, André Luiz está aqui falando que vocês estão tudo errado e ele está certo. E aí vem aos poucos a ciência trazendo mais informações para dizer que tem coincidência com as informações passadas na questão do cérebro. Então, lá para baixo, para a gente começar, eles vão dizer, então, que a nossa mente é como se fossem 3 andares. Elas existem como se um prédio, não dá para existir o último andar sem o de baixo. Né? Então, lá embaixo é esse cérebro, a parte instintiva mesmo, o cérebro reptiliano, que é onde o Calderaro, na verdade, que dá a explicação no livro, que é um espírito de muita luz, ele vai dizer, então, que essa parte aqui baixa, que é onde MacLean fala do cérebro reptiliano, que é responsável pelas partes de correr e lutar, as nossas partes físicas, de instintos, estão aqui. Então, olha o que Calderaro fala. Ele chama de subconsciente, e vai dizer que aqui está o nosso passado, tudo aquilo que a gente já conquistou como seres humanos. Então, lá, não dá para fazer um prédio sem esse andar básico. Então, não é nada ruim, mas é como a gente vai utilizar esses nossos instintos para chegar no andar de lá de cima. Então, nesse andar aqui, nesse subconsciente, é onde residem os nossos impulsos automáticos. Né?
Ele simboliza o sumário vivo dos serviços realizados e é onde está o hábito e automatismo. Tudo aquilo que a gente faz, né, para a nossa manutenção está aqui, então a gente precisa dele. Na parte do meio, que seria ali o sistema límbico, a parte das nossas emoções, que a medicina já sabe que o sistema límbico, ele coordena, organiza as nossas emoções. Então, ali está o nosso consciente, está o nosso presente, é o que a gente é agora, o que a gente está agindo agora, é aqui. Então, é o domicílio das nossas conquistas atuais. A gente já conquistou lá, já adquiriu toda a parte dos instintos, agora a gente está aqui vivendo no intermediário. Então, a gente vai, alguns dias a gente, né, oscila, vai lá para o porão, aí volta para aqui, e visita, às vezes, o terceiro andar. O que é esse terceiro andar? É lá em cima, ó, no córtex, onde o Calderaro vai chamar de nosso futuro, é onde a gente vai estar cada vez mais, quanto mais a gente entender como a gente é, como a gente funciona, e faz decisões melhores, e a gente cresce, evolui, mais a gente vai visitar o terceiro andar. Então, lá indica as iminências que nos cumpre atingir, o ideal e a meta superior. E ali no meio, onde a gente está hoje, como eu disse, onde a gente vai adquirindo essas qualidades, e é onde está o esforço e a vontade. Então, no decorrer do dia, a gente visita esse andar várias vezes, e é muito simples. Quem chegou aqui com fome hoje? Quem deu uma brigadinha assim na fila para pegar comida? Pode falar, é normal, a gente está no instinto, faz parte. Porque aqui no centro a gente até respeita um pouco, mas quando a gente está numa fila de um restaurante grande, que as pessoas furam a fila, a gente fica bravo, né? Porque nós temos isso na gente, é natural. A gente está com fome, as nossas necessidades básicas nos tornam bichinhos de novo. É a lei da sobrevivência. Está errado? Não. O que está errado é a gente não controlar. O que a gente fez hoje aqui? A gente vem bichinho, com essa fome, com essa vontade de falar, poxa, ele cortou a minha frente, nossa, ele não pode esperar. A gente controla, porque a gente está no presente, não fala nada para ninguém, fica fazendo esse exercício, e agora está todo mundo sentado no terceiro andar, exercitando buscar. Então, olha como é interessante essa visão de 3 andares. Olha como a gente sai de um andar para o outro facinho. Se a gente não souber que a gente tem tudo isso dentro da gente, o bichinho e o anjinho, como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai olhar o outro, que naquele dia ele estava com tanta raiva, que ele me deu uma resposta, mas ele estava querendo ir para o banheiro. E aí eu parei no meio dele e fiz uma pergunta, e ele nem me respondeu, porque a necessidade básica dele estava muito alta, e ele teve que ir. Então, esse manual de instrução, ela tem que ser pensada, para que a gente conviva melhor com os outros, para que a gente consiga desculpar mais os outros. E esperamos que os outros também entendam que naquele momento eu estou nesses andares. E às vezes tem, né, um porãozinho lá que a gente até desce bastante. Vai para um porão rapidinho. Mas a questão é essa. E eu trouxe aqui, dentro do livro, tem uma coisa super interessante, que eu queria que vocês prestassem atenção agora e vocês colaborassem comigo. Eu sempre quis fazer isso. Dá uma olhadinha para o lado e dá um sorrisinho para quem está do seu lado. Isso. Isso, agora dá a mão assim, cumprimenta como se você estivesse conhecendo a pessoa. Muito prazer. Adoro. Adoro sua igreja, quis fazer isso aqui. Pronto, todo mundo já deu um sorriso, já se cumprimentou. Olha como a gente é mais bichinho do que a gente imagina. Olha como a gente é mais bichinho. Vou mostrar agora. Preparados? Presta atenção. Essa imagem daqui, do gatinho, com a patinha assim para atacar. E o macaquinho com a mãozinha assim, significa ataque e submissão. Olha o que a gente aprendeu a fazer como humanos. A gente dá as mãos no meio. A gente não ataca e eu não sou submissa a você. A gente está fazendo um acordo, vamos ver o que dá daqui para frente. Então, quando a gente está dando a mão para uma pessoa, olha que interessante pensar nisso. A gente está encontrando um meio termo. E já percebeu que tem gente que dá a mão assim? Já percebeu que tem gente que dá a mão assim? Depois disso, eu nunca mais consegui dar a mão para ninguém sem pensar nisso. Porque a gente tem dentro da gente. Você pega, vira a mãozinha assim. Hoje, agora, a partir de hoje em diante, quando der a mão, presta atenção. Não, só dá a mão e fala, ok, daqui para frente a gente não ataca e a gente não se submete. Nós vamos estar no meio termo. É lindo. É um símbolo lindíssimo de acordo das duas pessoas se tocando, com um acordo de a gente não vai dominar e não vai submeter, a gente vai ficar de igual para igual. E o outro ali é o sorrisinho que vocês deram. Nem é rosnar como uma fera,
e também não vai fazer biquinho de submissão como macaco. A gente aprendeu a dar um sorrisinho simpático. E aí tem o sorriso, que ele é natural, ele realmente acontece, com os olhos. A Mona Lisa é um exemplo, porque ela não dá um sorriso muito grande, mas os olhinhos da Mona Lisa estão bem sorridente. Então, não dá para disfarçar o tempo todo que o sorrisinho é amigável. Porque às vezes a gente sorri, mas é mais agarra do que não é mais do que é um sorriso. Né? Às vezes é meio falso, assim. Mas olha que interessante, é porque a gente traz dentro da gente, o que eu quis fazer na brincadeira a gente tem mais de bicho da gente do que a gente imagina. Ela traz outros exemplos. Quando uma pessoa vai te atacar, a primeira reação nossa é fazer assim, né? Não me bate. É a proteção dos órgãos mais vitais do animal. E quando a gente dá um abraço, o que a gente faz? Te abre o peito. E como é que a gente não quer trazer isso na hora de uma maternidade? Como é que a gente não quer trazer isso na hora de um profissional, na hora de um filho? Não tem como. A gente vai fazendo esses exemplos, né? E aí, onde eu trago, baseado naquilo, como é que a gente foi adquirindo tudo isso com o decorrer do tempo? E lembrando que o amor que a gente vai adquirir incondicional já está dentro da gente, como esse germe. Ele já foi colocado pela natureza, porque Deus é amor, e Ele criou o amor, já está dentro da gente. Só que a gente vai fazer todo um caminho para descobrir que ele sempre esteve lá. E aí a gente vai percebendo na evolução das espécies como que essa maternidade, o maternal, o cuidado vai se desenvolvendo. E a própria empatia. Então lá, depois que os peixinhos descobriram que não estava muito legal essa história de fazer a fecundação na água, né, soltinha, eles de alguma forma entenderam que eu posso fazer a fecundação dentro de mim, colocar o ovo lá fora e eu vou cuidar desse ovo. Já é um cuidado. Então, o jacarezinho, ele não só faz isso, como se o jacarezinho, o bebê, tiver com dificuldade de sair da casca, ele emite um barulho que a mamãe jacaré escuta, ela vai lá e ajuda o jacarezinho a sair do ovo. Olha que lindo. É lindo. Já é um despertar de um cuidado. Né? E é uma inteligência rudimentar, claro que é. Não é um pensamento como o nosso, mas é um sentimento de que, olha, eu escutei alguma coisa que precisa de ajuda, eu vou lá. O pinguim é super fofo, né? Que depois disso, eles preparam um ninho, e no caso do pinguim, o pai e a mãe cuidam do filhotinho ali. Porque um sai para trazer a comida e o outro fica ali cuidando. Olha quanta coisa a gente foi aprendendo. Na parte dos mamíferos, a mesma coisa. Uma das palestras do Décio Yandoli que eu assisti, ele disse que assistiu no Mundo Animal, que era um programa bem antigo que tinha na televisão. Eu não lembro quase. Mas ele disse que existe... Quem deu risada é porque lembrou também, então não fico me sentindo mal. Tinha um programa no Mundo Animal que ele assistiu, que tinha uma chita, e essa chita ela tinha 2 machos, e ela teve filhote de um dos machos. O que aconteceu? Quando os filhotes nasceram, o outro macho ficou com ciúmes e matou todos os filhotes. Aí o que ela fez? Super esperta, mulher, saiu com outro. Teve filhote do outro. Não, ela tinha dois namorados, ela teve com um, aí esse namorado daqui matou os filhotinhos desse. Aí ela saiu com esse namorado e teve um filhotinho dele. Aí esse aqui não fez nada. Só que uma piton veio e matou o filhotinho, levou para uma caverna. E ela ficou do lado de fora esperando a piton por 12 horas. Quando a piton saiu da toca, ela pegou a piton, matou, e a piton pôs o filhotinho para fora. Diz que essa chita ficou 17 horas chorando em cima do filhote. Como? Entende como é uma construção de... não, mas ela não sente. Ela sente de uma certa forma. É uma inteligência, lembra lá atrás, rudimentar. Mas é um processo de criação. A gente aprendeu a sorrir, a gente aprendeu a dar mão. Olha só quanta coisa vem de lá. E no caso dos macacos, a mesma coisa. Quer dizer, a gente vai vendo nos primatas o quanto que a gente está próximo de primata. O quanto que eles fazem dentro da comunidade deles que a gente traz. Até chegar nesse ponto aqui, da gente ter uma vida adulta, né? E tudo isso é com a prática. Não tem como, não tem outro jeito. Quando a gente olha uma mãe, eu, quando estava esperando minha filha, pensava assim, parece que eu estou indo para o aeroporto, esperar uma pessoa, que me falaram que ela vem, e eu não sei quem é, e ela vai ficar na minha casa para sempre. Quem é essa pessoa? Como vai ser? Será que eu vou amar essa pessoa? Né? E no fim você descobre que você ama e não vive nem sem mais, nunca mais. Mas de vez em quando a gente rosna, né? Sorri assim, um pouquinho presa assim no cantinho do dente. Mas faz parte. Então não dá mais para olhar
para a gente, numa posição de mãe ou maternal que a gente não consegue dar, ou para a mãe da gente, ou como a gente pode cobrar isso das pessoas? Se é uma construção, a gente tem que dar esse espaço para o outro e para a gente mesmo. A gente se cobra demais, se cobra muito. E tem que se cobrar no sentido de se melhorar. Não é que, então eu vou vivendo assim, tudo bem, né? Vocês vão ter que me engolir, vão me aguentar assim. Não. Mas é uma questão, por que eu tenho que fazer tudo isso? Para eu viver melhor, para eu sofrer menos, para eu ter, sei lá, relacionamentos melhores. A gente reclama de tanta coisa que está ruim na vida da gente e a culpa é só do outro. É só o outro que não me entende, o outro que não faz, o outro que não fez. A minha mãe, meu pai, coisas lá atrás que a gente já superou. Que difícil esse caminho, não é fácil. Olhar para a mãe e para o pai da gente como pessoas, antes de homem, de mãe né, e pai, puxa, que difícil. Mas tenta olhar com essa parte difícil mesmo que o ser humano tem, entre fera, até desenvolver esse amor que a mãe pode desenvolver por um filho. Vai levar um tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 9, ele explica até bem mais precisamente. Esse germe do amor, então, que a gente já tem, se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajuda a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Quer dizer, mais uma vez minha mãe estava certa, não está escrito em nenhum lugar que era fácil. Caminho escarpado e árido. Mas o que acontece? Esse amor, ele vai sobrepor ao egoísmo. À medida que a gente vai entendendo como funciona, a gente vai fazendo exercícios para que eu sinta menos esse egoísmo. Menos, ou que eu modifique ele um pouco. Ele não vai deixar da noite para o dia de existir. O meu instinto ainda de fome, que eu saio por aí igual um bichinho, ou quando eu estou dirigindo e eu viro um bichinho dirigindo, a gente sabe que está lá. O pulo do gato é como que eu administro isso. Eu não vou mais deixar o trânsito me tirar do sério, porque eu sei que eu chego no escritório irritado, eu já chego no escritório, sabe? Se eu chegar, né? Porque eu ainda posso chegar a um ponto da pessoa estar mais bicho que eu e dar um tiro em mim. Então, onde que a gente está indo? Por que a gente está indo? E deixar essa questão do egoísmo também, né? Então, vai ter muito trabalho, muito esforço, mas tudo isso é justamente para que a gente possa chegar nesse amor universal, para que a gente possa sentir esse amor também universal, que é onde vai chegar na expressão que a gente tem hoje, né, o amor de mãe, porque é óbvio que a mãe faz um caminho, né? A gente entende que a missão da maternidade, segundo toda a nossa história de espírito imortal, ela tem um papel muito importante na história do nosso espírito imortal. A gente pode não ser mãe hoje, mas a gente né, já foi ou vai ser várias vezes ainda, e sabe que quem está no nosso núcleo como filhos não foi por acaso. Não chegamos àquela mãe por acaso. Não somos parte daquela família por acaso. Estamos ali por um propósito. Temos coisas para acertar. Às vezes não dá para acertar ainda. Tá tudo bem. A gente vai ter que se arrumar de um outro jeito, até a gente crescer moralmente, até que a gente entenda para fazer esse caminho e conseguir resolver as coisas. E às vezes não é nem com aquela pessoa. Aquela pessoa que a gente tem essa encrenca, ela até vai, mas outras situações parecidas vêm para que a gente lide com aquilo, para que a gente consiga se superar e crescer, e aprender a desenvolver as habilidades. Como é uma experiência de ser um órfão? Como é a experiência de perder a mãe muito cedo? Como é a experiência de ter sido adotado? A gente pode passar por várias experiências ou não precisar delas para aprender as coisas. O filho também problemático que vem, não veio também por acaso. Cabe ao pai e à mãe que está com aquela situação também encaminhar no melhor que ele puder aquele filho. Sempre no melhor que a gente puder. E exercitando. O exercício é a melhor parte. Então, de novo, no livro Evolução, na obra de André Luiz, ele tem um outro livro que vai descrever muito sobre essa questão da nossa evolução. Né? Essa teoria da evolução, a questão da gente ser o princípio inteligente, da gente desenvolver nas plantas, nos animais, como é que a gente vai fazendo todo esse caminho. Né? Leon Denis fala, né, que a nossa inteligência dormita na pedra, acorda no vegetal e desperta no homem. Nesse sentido, que a gente vai construindo uma inteligência que já está lá no germe. E a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo novas habilidades para chegar a um ponto de conseguir pegar uma criança no colo e realmente exercer esse amor incondicional. Mesmo quando esse filho crescer, mesmo se ele não devolver tudo aquilo que eu investi nele, que eu achei que um dia ele tinha que me falar obrigado, e ele foi embora e nem olhou para trás,
mas eu vou entender que tudo bem, porque isso é o que ele conseguiu fazer. A gente só consegue fazer o que a gente consegue fazer. Não dá para a gente querer mais do que isso, a menos que eu queira realmente mudar a minha história. Então, lá na Evolução em Dois Mundos, um livro bem complexo também, é para estudar de pouquinho, para entender toda a parte da formação do planeta e tudo. Ele vai dizer que à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta, para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que horizontalizam na inteligência. Então, é assim que a gente vai fazendo. Às vezes, a nossa inteligência está mais apurada, às vezes a nossa moral, mas o ideal é que as duas cresçam juntas, para que a gente consiga fazer um movimento de amar o outro, né? Amar como a si mesmo. E aí, para a gente terminar, é isso. Ó. O instinto nos trouxe até aqui, mas é o amor que nos conduzirá à plenitude espiritual. Não tem outro caminho. A gente vai se exercitar. É uma escolha, é um exercício, é um olhar manual para ver que o ser humano vem adquirindo isso com o tempo, e a gente ainda vai adquirir outras coisas para chegar na humanidade, para depois passar para a angelitude. A gente não tem como pular de um andar para o outro sem a gente fazer esse desenvolvimento. E eu ouvi uma coisa muito bonita que o Sérgio Lopes, que fez a parte das leis morais, ele falou assim: pense em Jesus, nesses 3 andares. Nós estávamos todos no primeiro andar, tudo no instinto. Jesus veio do primeiro andar para pegar a gente na base, para conseguir, no porão, para conseguir levar a gente para o segundo andar. E pensa se não é isso, né? Olha o que ele teve que fazer para que a gente subisse um pouquinho de degrau, para que a gente lembrasse dessa caminhada. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro vai dizer para a gente uma coisa que a gente já ouviu bastante já nos estudos aqui da casa, mas para a gente pensar nessa caminhada que eu quis trazer para a gente ficar meditando um pouco. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Não dá para ter sentimento sem a gente evoluir. É um processo. Em sua origem, o homem só tem instintos, que foi o que eu mostrei lá atrás. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Olha o caminho que a gente tem que fazer. E aí o ponto delicado todo, o ápice disso tudo é o amor. Mas não esse amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as evoluções sobre-humanas. Que a gente possa pensar um pouco nisso, para que a gente possa trabalhar na gente, entender um pouco mais, aprender um pouco mais de como a nossa mente, como o nosso espírito pode tomar decisões melhores, como que a gente educa esse espírito imortal que está usando esse corpo físico hoje, com as suas limitações, com a sua posição, como que a gente trabalha com isso para que a gente faça nas outras vidas outros movimentos, o quão importante que é essa caminhada para que a gente possa pensar num amor incondicional. Quando eu penso no arquétipo de mãe, esse amor incondicional, ela não nasceu pronta, né? Esses espíritos caminharam mais, alguns até mais rápidos, mas foi tudo uma construção. Se Maria conseguiu gerar Jesus, é porque ela já tinha dentro dela condições de fazer essa caminhada, né? Não foi por acaso que ela gerou um filho no ventre, a ponto de receber um espírito e seguir um espírito na caminhada dele, o que ele passou. Então, lembrar isso, não nasce nada pronto, a gente tem que fazer uma caminhada, a gente tem que lembrar dessas bases de evolução que a gente vai fazendo e escolher amar o próximo, né, como a nós mesmos, e simplesmente não fazendo ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente. É difícil, mas a receita é simples. Que a gente possa ter um domingo muito abençoado, que vocês tenham, assim, um momento de maternar muito intenso, seja homem, mulher, como você esteja, mas que lembre de cuidar um do outro. O convite é que a gente possa sempre ter no outro uma criança para ser amparada, para ser acolhida, para ser celebrada. Que vocês possam celebrar o dia de hoje com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de vocês.